Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Teologia for You. Quero aqui dar continuidade à nossa série apostólica e hoje eu quero falar sobre o apóstolo João. Isso mesmo, nós falamos já aí, você vai poder encontrar no canal uma citação sobre o apóstolo Pedro, sobre o apóstolo Tiago, e agora eu quero falar sobre o apóstolo João. Seja bem-vindo ao Teologia for You. Se você é novo por aqui, olhe o conteúdo do canal. Primeiro, dê o seu like no vídeo, depois compartilhe, depois não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho em quarto lugar. Acione o sininho, tecle no sininho para ativar as notificações para você ser avisado em primeira mão de novos conteúdos que postaremos aqui. Tá bom? Fique conosco, vamos descobrir um pouco sobre o apóstolo João neste vídeo, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Diniz, e esse é o Teologia for You. Vamos lá. O apóstolo João, ele é um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, dos 12 primeiros apóstolos do Senhor Jesus, e um dos mais, digamos assim, mais chegados, né, mais próximos ao Senhor Jesus. E nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco da biografia, da obra dele, da vida do apóstolo João para você. Ele era filho de Zebedeu, irmão do Tiago, não é? O Tiago maior, como falamos no vídeo anterior. Então os dois se tornaram como uma espécie de sócios de Pedro e André, seu irmão, os apóstolos Pedro e André. E o pai deles, Zebedeu, era como que uma espécie de dono, né, da companhia de pesca que eles trabalhavam. Então era, segundo a tradição cristã, segundo a história, um homem bem sucedido naquela região, devido ao seu negócio de pesca. João provavelmente era mais novo do que Tiago, porque em todas as menções, por tradição, né, a tradição deles, em todas as menções que temos nos evangelhos acerca deles, o nome de Tiago vem sempre à frente. Diz a tradição cristã que ele foi casado com Salomé. Então o Zebedeu, a mãe de João, seria Salomé, que por sua vez, isso não é sustentado, né, biblicamente, mas é uma hipótese histórica, né, que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, se assim fora, eles seriam primos, mas isso é uma conjectura, isso é um pensamento histórico, né? Faz parte de uma tradição cristã que não tem como nós atestarmos, mas isso é o que menos importa. Ele é irmão de Tiago, né? Como eu já disse, Tiago, que foi dos apóstolos o primeiro martirizado, a mando do rei Herodes Agripa I, como está registrado lá em Atos, no capítulo 12, né? Onde ele foi morto à espada. E quanto à personalidade do apóstolo João, provavelmente era um homem um tanto quanto intempestuoso, um homem um tanto quanto impulsivo, né? Principalmente pelo nome, ou digamos assim, o apelido que o Senhor Jesus deu tanto a ele como a Tiago. Eram chamados de Boanerges, ou filhos do trovão. E isso tudo leva a crer que por conta, né, de seu temperamento. Uma certa vez eles estavam, por exemplo, com o Senhor Jesus e nas regiões de Samaria, e por uma vila lá em Samaria se recusar a hospedar o Senhor Jesus, eles disseram: o Senhor quer que nós oremos para que Deus mande fogo do céu sobre este povo, não é? Claro que isso demonstra o temperamento aguerrido deles, impulsivo, mas também demonstra o carinho e o cuidado que eles, como discípulos, tinham, né, com o seu mestre. Anteriormente, João era discípulo de João Batista, não é? João, o evangelista, era discípulo de João Batista, o que depois ele deixou para seguir e ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, tornando-se um dos principais, né? João faz parte daquele grupo seleto de 3, Pedro, Tiago e João, os que estavam sempre com o Senhor Jesus em momentos de muito destaque do ministério do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, ele esteve presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. O evangelista João ali estava. Ele estava ali presente na ocasião em que o Senhor se transfigura no cume do Monte Tabor,
não é? Quando Jesus fica glorificado, né, com roupas resplandecentes como o sol do meio-dia. João está junto ali com Pedro e Tiago, e ele presencia a conversa entre Jesus, Moisés e o profeta Elias. Ele participa desse momento maravilhoso. Como também ele teve nos últimos momentos do Senhor, tanto no Getsemane, não é? Quando ali o Senhor sua sangue, ele é um daqueles 3 que infelizmente dormem. O João também dormiu naquela ocasião, quando o Senhor pediu para eles vigiarem pelo menos por 1 hora, né, em oração. Jesus disse que sua alma estava muito atribulada, estava triste até a alma, e pediu que eles orassem. Então ele fazia parte desse grupo seleto que sempre estava mais próximo do Senhor Jesus. E ele em especial, né? Ele é o apóstolo que é chamado apóstolo amado, apóstolo do amor. É muito comum e aceitável, né, que o João, que é falado, o apóstolo que ele fala no evangelho escrito por ele, seja ele mesmo, quando ele faz menção desse apóstolo que era o apóstolo que o Senhor amava, né, que aquele apóstolo que na última ceia reclina a cabeça sobre o peito do nosso Senhor. Ele teve um ministério destacado, como eu já disse, um ministério muito destacado entre os demais apóstolos. Foi um dos principais líderes da igreja no começo dela em Jerusalém. Acredita-se que quando estourou a perseguição e a guerra em Jerusalém, quando o general Tito invade ou se prepara para invadir em 70, quando é destruída Jerusalém e o templo, antes, em 69, João sai de Jerusalém por perseguição e vai a Éfeso. E ali se estabelece em Éfeso, é o que temos, né, por informação da tradicional história cristã. E ali ele fica em Éfeso até o ponto em que se levanta o imperador que o exila para a ilha de Patmos. E ali ele fica isolado, preso na ilha de Patmos, mas não acontece o que muitos de nós pensamos, que ali ele morreu. Não, porque se levanta outro imperador, e quando esse outro imperador se levanta, por volta de 95 a 98 depois de Cristo, ele é solto, ele é liberado, ele volta para Éfeso. João é responsável por 4 conteúdos da Bíblia Sagrada: o Evangelho segundo João, que é o 4º evangelho, né, na sequência, as 3 epístolas, 1 de João, 2 de João e 3 de João, e o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo dada a ele na ilha de Patmos. A tradição também histórica atribui que João escreveu essas 3 obras, o Evangelho e as cartas, né, as 3 cartas, estando em Éfeso. A única exceção seria Apocalipse, que foi escrita quando ele estava prisioneiro na ilha de Patmos. João é o único apóstolo que não morre por martírio. É o único daqueles 12 primeiros que não foi martirizado. Fazendo uma contradição interessante, porque o seu irmão Tiago é o primeiro que passa pelo martírio. É o primeiro que é martirizado em Jerusalém, por ordem de Herodes Agripa I, e morre à espada. Dos apóstolos, Tiago, irmão de João, é o primeiro a ser martirizado. João, seu irmão, é o último dos 12 a morrer, porém de morte natural. Contrariando ao que alguns pensam, ele é liberado e morre em Éfeso. Ele volta para Éfeso e, mesmo em avançada idade, diz a história que ele ia para os cultos, ele presidia a igreja, chegou a ser bispo responsável não só por Éfeso, mas pelas igrejas que se abriram em torno de Éfeso. Ele era um bispo responsável pelo trabalho evangelístico da igreja cristã ali estabelecida. E ele, mesmo em ditosa idade, mesmo em avançada idade, mas a história diz que ele ia aos cultos, ele presidia a igreja e ele ainda ensinava. Isso mesmo. 98, mais ou menos, né, o que diz a história, entre 95 e 98 depois de Cristo. Então ele já estava com a idade bastante avançada. Alguns historiadores defendem a ideia, dizem, né, por relatos históricos, que ele chegava a ser carregado, tinha que ser carregado por não suportar mais andar.
mas foi fiel até o fim. E como havia profetizado o Senhor Jesus, que ele não iria morrer por martírio, né? Existe uma palavra do Senhor Jesus Cristo, assim se cumpriu. Ninguém pôde, né, tocar em João para matá-lo. O Senhor o guardou e o guardou até o fim, né, até a sua velhice, e ele morreu de morte natural. Essa é a história do apóstolo João, o apóstolo do amor, um dos baluartes da fé cristã, um dos baluartes da igreja primitiva. Diz a história também que nessa perseguição, quando ele foi exilado à ilha de Patmos, ele chegou até ser torturado, colocado dentro de um caldeirão com azeite fervendo e lançado dentro deste caldeirão. Porém, milagrosamente não morreu e saiu ileso de dentro do caldeirão, o que causou um espanto enorme para os seus algozes, para os seus torturadores, né? Inclusive para o império. Mas depois diz a história que ele foi liberado por outro imperador, como eu já disse, voltando a Éfeso e ali findando os seus dias. Que privilégio para os seus discípulos, como Policarpo, por exemplo, um dos grandes nomes da igreja primitiva, Policarpo, que foi discípulo direto do apóstolo João. Você já imaginou você ter o privilégio de ser discipulado pelo apóstolo do amor, o apóstolo João? Assim era a igreja em Éfeso e aqueles primeiros cristãos naquelas redondezas, que tinha como seu pastor, seu bispo, o apóstolo João. Tá bom? Espero ter contribuído com essas informações acerca do apóstolo João, com o seu crescimento e o seu conhecimento bíblico-teológico. Vamos esperar o próximo vídeo. Em breve estarei postando aqui sobre mais um apóstolo. Vamos dar seguimento à série apostólica. Um forte abraço, Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.